eu sou a Marina Hernandes, aqui da Escola Vilma Covese, e a convite da Genesis vim preparar uma receita que eu adoro, que é um vatapá. Para a Semana do Pescado, eu escolhi usar da Del Mare um camarão descascado, que não é aquele bem pequenininho, sabe? Que ele vai entrar na base do sabor. E um camarão já limpo, um pouco maior, que eu vou usar para servir por cima desse vatapá. Essa receita é inspirada num país da África. Na verdade, existem muitas referências em relação à origem do vatapá. O vatapá nada mais é do que um preparo super cremoso que a gente normalmente aqui no Brasil come com o acarajé, que é aquele bolinho de feijão. Mas o vatapá em si, ele é uma receita muito rica, que pode ser feita com variados peixes, com frutos do mar, e ela é encorpada com pão, ou com fubá, ou com farinha de rosca. Então, alguma coisa para dar liga. É uma comida de sustância, uma comida que alimenta. Então, basicamente, o que a gente precisa são elementos aromáticos, gengibre, cebola, pimenta, alho, que vão trazer esse sabor que a gente imagina da comida brasileira, mas que teve a origem lá muito na comida africana, com a riqueza dos frutos do mar. E nesse caso eu vou usar um pouquinho de camarão seco, que vocês vão ver que vai trazer mais ainda o mar para dentro do vatapá. Vamos comigo? Então é o seguinte, é uma receita que é simples nos ingredientes, a gente tem tudo em casa, mas precisa de um pouquinho de antecedência, a gente precisa pensar um pouquinho nos preparos para fazer um vatapá rapidinho, tá? Então assim, ter o camarão limpinho ajuda, tudo organizado ajuda, mas é um processo de cozimento relativamente rápido, desde que eu tenha tudo pronto. Basicamente, a primeira coisa que eu vou fazer é hidratar o meu item que vai engrossar o nosso vatapá, que nesse caso aqui são pães de forma, né, ou um pão amanhecido, pode ser um pão francês sem casca, que eu vou colocar água. Isso que a gente faz, né, quando vai fazer alguma coisa que a gente quer engrossar. Às vezes a gente vai fazer um polpettone, pode ir um pouquinho de pão molhado, né, pão umedecido ali para dar liga, sem que a gente precise colocar ovo. Vou dar um tempinho para esse pão. No tempo que esse pão ali está se hidratando, eu começo o refogado. Vai ser tudo na mesma panela, então eu vou tanto fazer o refogado inicial, quanto vou selar os camarões para servir em cima, tudo na mesma panela. Então escolhe uma panela larga, pesada, e a gente vai fazer tudo nela. Começo aquecendo o azeite. Eu vou usar dendê no vatapá, mas aqui nesse início eu vou usar um azeite comum ou um óleo neutro, óleo de girassol ou óleo de milho. E vou selar, estão vendo que está cortado bem grosseiro? Cebola, gengibre, alho e um pouco de pimenta, dedo de moça. Essa base aromática vai perfumar todos os nossos frutos do mar e vão fazer com que aquele creme denso fique muito saboroso. Posso colocar um pouco de sal, tomando cuidado, porque eu vou usar camarão seco, que é uma coisa que a gente compra em mercado público. Então, ele já vem com a própria casca dele, às vezes vem até com a cabeça. Nesse caso, eu quero o sal do camarão seco, mas eu poderia, se quisesse, dessalgar um pouquinho, se ele estiver muito salgado, mas aqui eu transformei ele num pó. E ele vai entrar aqui junto. Existe pó de camarão seco para comprar também nos mercados. Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui para não grudar. E essa base aromática aqui é o que vai trazer a força para o nosso prato. Deixe cozinhando mais uns minutinhos até murchar bem. Bom, olha lá. Então, a cebola murchou, o camarão soltou, o perfume dele tá aqui muito presente. Posso desligar o fogo. E agora é a hora que a gente precisa ou de um liquidificador que você tenha que seja potente ou um processador de alimentos para a gente poder triturar essa pasta. Essa base aromática, é legal a gente olhar, né, para essa comida, porque ela tem toda a base aromática de comidas que a gente reconhece como comidas mais perfumadas, mas é uma base aromática que a gente pode usar para
muitos refogados, né, para muitas preparações. O gengibre dá um sabor todo especial quando a gente está falando principalmente de camarão, né? Pronto. Aqui, vou deixar essa panela que a gente vai seguir com os camarões nela. O nosso pão que ficou de molho já ficou úmido, já vai entrar bem aqui. Vai bater tudo junto. Tem um prato português que também tem uma origem africana que chama a sorda. Se vocês quiserem depois conhecer, ela é muito parecida com o vatapá. E aí se faz a sorda de camarão, a sorda de bacalhau. Tem essa mesma riqueza aqui e o que engrossa, em geral, é pão. O que mais que vai dar riqueza para essa nossa receita? Farinha de castanha de caju e amendoim. Então aqui eu já coloquei em farinha para agilizar, mas se você tiver inteiro pode colocar aqui que vai triturar junto. Castanha de caju e amendoim. Dá para ver que é um prato rico, né? Por isso que no acarajé a gente come uma colherada, não é um montão, né? Agora, se eu ver que precisa, eu posso já ir colocando um pouco de leite de coco para deixar essa textura ainda mais fluida. Vou colocar metade e o restante eu coloco na panela. Pronto. Temos um creme bem denso. Vou mostrar aqui a textura para vocês. Olha aqui. E esse creme vai virar o nosso vatapá, porque ele vai voltar para a panela e vai continuar cozinhando. Bom, volto para a panela e agora vou usar esses camarões lindos aqui, ó, limpinhos, que já estão pré-cozidos, é importante saber, por isso o cozimento muito rápido, que eu vou fazer com azeite de dendê. Aqueço um fio de azeite de dendê aqui. Que lindo, né? Uma cor dourada. Tempero os nossos camarões com um pouco de sal, lembrando que o camarão seco que foi lá já vai trazer um sal poderoso. Deixo aquecer bem. E vou dourar rapidamente esses camarões aqui dentro. Vamos pegar o colorido, o perfume. Só viro e já vou tirar. Olha que lindo. Bem douradinhos, com a cor do azeite de dendê. Pronto. O que eu faço agora? Devolvo esse creme super perfumado para essa nossa panela. E agora sim, uns 10 minutinhos cozinhando, mexendo para não grudar no fundo da panela, até ele espessar. Que vai ser a hora da gente colocar os camarões pequenininhos e finalizar. Então aqui, ó, 10 minutinhos mais ou menos, que é o que eu fiquei mexendo de vez em quando, só cuidando para ele não grudar na base. Olha como o creme já engrossou, né? O pão já fez a função dele de espessar. E agora eu vou colocar os nossos ingredientes principais. Esse vatapá vai ser basicamente de camarão. Então eu vou usar um camarão pequenininho, que vai entrar aqui na base, então vai ter camarão dentro da massa do vatapá. E esses grandes que eu salteei no dendê, vou colocar por cima. Vou temperar aqui com sal. Um pouquinho de suco de limão. Como ele vai entrar agora, esse suco de limão vai basicamente para a massa, não vai ficar cozinhando o camarão. E eles vão soltar um pouquinho de líquido que vai ajudar a terminar de cozinhar o nosso vatapá. Vou deixar cozinhar até esse camarão chegar no ponto, vou mostrar daqui uns segundinhos para vocês. E como é que a gente finaliza então o vatapá? Com um pouquinho de cebolinha,
fresca. Se você gostar, coentro, mas eu vou usar só cebolinha. Mais um pouquinho da pimenta que eu usei no início. Se quiser umas rodelinhas também no final, pode usar. E suco de limão, que é bem importante, que vai equilibrar um pouco essa força, porque a gente tem muita coisa gordurosa aqui. A gente tem as oleaginosas, a gente tem o pão, a gente tem a castanha e os azeites, né? O azeite de dendê. Então, o limão aqui é importantíssimo. E sempre no final, para não ficar amargo. Tá muito bom. Eu consigo sentir o gengibre, as castanhas, o amendoim. E tá faltando o limão, né? Que eu ainda não coloquei, foi só aquele do camarão. Então agora eu posso, ó, finalizar com a pimentinha. E servir com mais pimenta, se você gostar. Cebolinha, metade vou pôr aqui e metade vou deixar para pôr por cima. Vou ajeitar tudo. E colocar os meus camarões lindos no azeite de dendê. Para finalizarem, só pegar esse vapor aqui desse cozimento, terminarem de ficar ainda mais macios e saborosos. Qualquer caldinho que tenha soltado pode usar também, que é sabor e interessa aqui no nosso preparo. Suco de limão. Cebolinha, para finalizar. E é isso. Uau, olha que lindo. Isso que é bom de ter um produto muito fresco, que vai trazer toda essa suculência. Agora que a gente vai provar, vocês vão ver que façam, porque essa receita parece complicada, mas ela surpreende com certeza pela quantidade de especiarias, né, dos temperos e tal. Então essa receita foi a receita da Nigéria, que foi um vatapá, inspirada, né, na receita iorubá. Para a Semana do Pescado, com certeza teremos outras receitas com sabores do mundo, então fiquem ligados e até a próxima!